aí, pessoal? Tudo pronto para mais um mergulho profundo. Dessa vez a gente vai desvendar Tirando os Óculos Romano, do Robson Brumati. Ele argumenta que muitos elementos da cultura romana se infiltraram no cristianismo ao longo da história. Interessante. Um livro que tá dando o que falar, né? Cheio de ideias polêmicas sobre a influência da cultura romana no cristianismo. O Brumati não alivia, não. Já nas primeiras páginas ele joga umas bombas que fazem a gente repensar muita coisa. Tipo a ideia de que a gente pode estar usando óculos romanos sem perceber, né? Distorcendo nossa visão da fé. Uau, que metáfora. Mas o que ele quer dizer com isso? Ele argumenta que muitos elementos da cultura romana se infiltraram no cristianismo ao longo da história. Interessante. Mas como isso aconteceu? Bom, a gente tem que lembrar que o cristianismo nasceu dentro do Império Romano, né? E para se espalhar e sobreviver, acabou absorvendo algumas coisas da cultura da época. Faz sentido. Mas quais elementos romanos teriam influenciado o cristianismo? Ele cita vários exemplos, como a adoção do domingo como dia de descanso, a celebração de feriados como o Natal. Peraí, o Natal. Mas o Natal não é uma festa cristã. É o que a gente pensa, né? Mas o Brumati mostra que a data e muitos dos costumes natalinos têm origem em festas pagãs romanas. Caramba, que surpresa! E qual o problema de ter elementos romanos no cristianismo? Ai, que bicho pega. O Brumati argumenta que essa influência romana distorceu a mensagem original do cristianismo. Tipo, a gente acabou misturando a fé com costumes pagãos e se afastando dos ensinamentos de Jesus. Exatamente. E ele dá um exemplo bem interessante para ilustrar isso, sabe? É como assistir um filme 3D. Gostei da analogia, explica melhor. Imagina que você coloca os óculos 3D e vê tudo distorcido com imagens que não correspondem à realidade. Ah, entendi. É como se os óculos romanos tivessem distorcido nossa visão da fé, nos fazendo enxergar coisas que não estão na Bíblia. Isso aí. E o Brumati nos desafia a tirar esses óculos e enxergar a fé com clareza, sem as distorções da cultura romana. É um convite a repensar tudo que a gente acredita, né? A questionar as tradições, a mergulhar na Bíblia de forma mais crítica e profunda. Com certeza. E ele vai além da crítica, né? Ele também propõe alternativas, caminhos para uma fé mais autêntica, mais próxima dos ensinamentos originais de Jesus. Mas como a gente faz isso na prática? Como a gente identifica esses óculos romanos e se liberta dessa influência? A gente vai desvendar tudo isso nos próximos blocos. Você está perdido em um labirinto de dogmas e tradições. A verdade parece distante, obscurecida por séculos de interpretações distorcidas. Descubra a verdade sobre a lei de Deus, a importância do dia sagrado e caminhe na verdade. Tirando os óculos romano, você conhecerá a verdadeira fé. A sua leitura da Bíblia nunca mais será a mesma. Tirando os óculos romano, baixe grátis ou compre com preço especial. E aí, pessoal? Prontos para continuar nossa aventura desromanizando a fé. No bloco anterior, a gente viu como o Brumati questiona a influência romana no cristianismo, mas ele não para por aí, né? Ele não se contenta só em criticar. Ele também propõe alternativas, caminhos para uma fé mais autêntica, mais próxima dos ensinamentos de Jesus. E uma dessas propostas é bem ousada, sabe? Ele fala em voltar às raízes judaicas da fé cristã. Opa, peraí. Voltar às raízes judaicas quer dizer que a gente precisa virar judeu para ser um bom cristão. Calma. Não é bem por aí. O Brumati não tá dizendo pra gente abandonar o cristianismo e se converter ao judaísmo. Ufa, que alívio. Mas então o que ele quer dizer com voltar às raízes judaicas? Ele argumenta que a gente precisa se reconectar com a Torá, a lei de Deus, para entender melhor o contexto em que Jesus viveu e a essência da sua mensagem. Interessante. Mas a Torá não é só um conjunto de leis e regras do Antigo Testamento? Por que ela seria importante pra gente hoje? Aí que o Brumati quebra mais um paradigma, sabe? Ele mostra que a Torá não é um livro de regras ultrapassadas, mas um guia para uma vida justa e agradável a Deus. Tipo, um manual de instruções para viver em harmonia com Deus e ponto. Excelente. A Torá nos revela o caráter de Deus, seus princípios de amor e justiça e nos ajuda a viver de acordo com a sua vontade. Nossa, isso muda tudo. Então quer dizer que a Torá não foi abolida, como muita gente pensa. É isso aí. Lembra que ele falou sobre a palavra telos em Romanos 10.4? Cristo não é o fim da lei, mas o seu objetivo, a sua plenitude. Entendi. A graça de Deus não anula a lei, mas a complementa, a aperfeiçoa.
Mas na prática, como a gente pode aplicar a Torá na nossa vida? A gente precisa seguir todos os 613 mandamentos da lei mosaica. Não, não é isso que ele está propondo. Ele não defende uma volta literal à lei mosaica com todos os seus detalhes e rituais. Ufa, ainda bem. Mas então, como a gente pode se conectar com a Torá de forma relevante para nossa vida hoje? Ele sugere que a gente comece pelos 10 mandamentos, sabe? Buscando entender o significado de cada um deles e como aplicá-los no nosso dia a dia. Faz sentido. Os 10 mandamentos são a base da moral e da ética, né? Mas o Brumati vai além dos mandamentos, certo? Sim, ele também incentiva a gente a conhecer as festas bíblicas que revelam o plano de Deus para a humanidade e a buscar viver de acordo com os princípios de justiça, amor e misericórdia que a Torá nos ensina. Nossa, é muita coisa para absorver. Parece que essa jornada de tirar os óculos romanos exige uma verdadeira desconstrução da nossa fé, né? A gente precisa questionar tudo o que aprendemos, reavaliar nossas crenças e práticas. É verdade, é um processo desafiador, mas também libertador. É como se a gente estivesse limpando as lentes dos nossos óculos para enxergar a fé com mais clareza, sabe? E essa limpeza pode ser meio dolorida às vezes, né? A gente pode ter que abrir mão de coisas que sempre consideramos importantes, de tradições que nos são caras. Sim, mas o Brumati nos lembra que a verdade liberta, que vale a pena pagar o preço para viver uma fé autêntica e genuína, sem as amarras da tradição. E ele não nos deixa sozinhos nessa jornada, né? Ele fala bastante sobre a importância da comunidade, né? De ter pessoas que compartilham dessa mesma busca pela verdade, que nos apoiam e nos encorajam. Exatamente. Afinal, a jornada de tirar os óculos romanos é mais fácil quando a gente tem companhia, né? Pessoas com quem a gente pode compartilhar nossas dúvidas, nossas descobertas, nossas lutas. Verdade. E essa comunidade pode ser encontrada em igrejas, grupos de estudo, até mesmo online. O importante é ter gente que nos ajude a crescer na fé, a buscar a verdade e a viver de forma mais autêntica os ensinamentos de Jesus. E aí, pessoal, chegamos à parte final da nossa imersão em Tirando os Óculos Romano. Já vimos como o Brumati questiona a influência de Roma na igreja e propõe alternativas para uma fé mais autêntica. Ele nos deu um belo de um chacoalhão, né? Fez a gente pensar muita coisa, questionar tradições, hierarquias, até a própria estrutura da igreja. Mas e agora? Agora é a hora de botar a mão na massa, de tirar os óculos romanos da prática, sabe? Viver a fé de um jeito mais autêntico, mais conectado com os ensinamentos de Jesus. Mas como a gente faz isso? Por onde a gente começa? O Brumati dá várias dicas, né? Uma delas é se aprofundar no estudo da Bíblia. Tipo, ler a Bíblia com mais atenção, né? Mas vai além disso. Ele nos convida a ser verdadeiros arqueólogos da fé. Arqueólogos da fé? Que legal! O que ele quer dizer com isso? Ele nos incentiva a escavar os textos originais, a entender o contexto histórico e cultural, sabe? Para desvendar o verdadeiro significado das escrituras. Interessante. É tipo, ir além da leitura superficial, né? Mergulhar fundo na história, na cultura, para decifrar a mensagem original da Bíblia. Exatamente. É como tirar as camadas de poeira que foram se acumulando ao longo dos séculos, sabe? E revelar a beleza da mensagem original. Porque ele argumenta que muitas interpretações da Bíblia foram distorcidas pela influência romana, né? Isso aí. E só um estudo profundo, crítico, nos liberta dessas distorções e nos permite enxergar a verdadeira vontade de Deus. Nossa, faz todo sentido. Mas por onde a gente começa a escavação? Qual a ferramenta certa para esse trabalho? A ferramenta principal é a própria Bíblia, né? Mas ele dá algumas dicas pra gente usar essa ferramenta com mais eficiência. Que dicas são essas? Ele sugere que a gente comece pelos evangelhos, sabe? Mergulhar na vida e nos ensinamentos de Jesus e entender o contexto da cultura judaica da época. Ah, entendi. É como se a gente estivesse voltando no tempo, né? Se transportando para a época de Jesus para entender melhor a sua mensagem. Isso aí. E depois a gente pode partir para os outros livros do Novo Testamento, sempre buscando a coerência com a mensagem central de Cristo. E o Antigo Testamento? Ele também é importante nessa busca por uma fé mais autêntica. Com certeza. Lembra que o Brumati defende a importância da Torá dos cristãos. Ele fala bastante sobre isso. Mas por que a Torá, a lei de Deus, seria relevante pra gente hoje? Ele mostra que a Torá não é só um conjunto de regras ultrapassadas, mas um guia para uma vida justa, um reflexo do caráter de Deus. Nossa, que legal. É como se a Torá fosse um mapa, né? Que nos guia para viver em harmonia com Deus e com o próximo. Exatamente. E ele nos incentiva a estudar a Torá para entendermos os princípios de Deus, seus valores, sua vontade. Então a gente precisa ler a Bíblia inteira, Antigo e Novo Testamento, para ter uma visão completa da fé. Isso aí. E não só ler, né? Mas meditar, orar, pedir a Deus para nos iluminar, para nos ajudar a entender e aplicar sua palavra na nossa vida. Porque no fim das contas, fé não é só a teoria, né? É prática. É viver o que a gente acredita. Verdade. E por falar em prática, o Brumati também nos desafia a reavaliar nossos costumes, nossos rituais, tudo que a gente faz em nome da fé. A gente precisa questionar tudo, né?
ver se está realmente alinhado com os ensinamentos de Jesus. Exatamente. Ele nos convida a ter essa postura crítica, a não aceitar nada passivamente. Pô, será que esse costume, esse ritual tem base bíblica ou é só tradição? É isso aí. A gente usa a Bíblia como filtro, sabe? Yeah. Pra separar o joio do trigo, o verdadeiro do falso. E isso pode ser um processo meio dolorido às vezes, né? A gente pode ter que abrir mão de coisas que sempre fez, de tradições que nos são caras. Mas o Brumati nos lembra que a verdade liberta, né? Que vale a pena pagar o preço para viver uma fé genuína. Com certeza. E ele também fala da importância da comunidade, né? De ter gente que tá nessa mesma busca, que nos apoia, que caminha junto com a gente. É muito bom ter amigos que compartilham essa jornada, né? Com quem a gente pode trocar ideias, tirar dúvidas, se fortalecer. Exatamente. Afinal, a gente não tá sozinho nessa, né? Tem muita gente buscando uma fé mais autêntica, mais próxima de Jesus. E a gente pode se encontrar, se apoiar, se encorajar mutuamente. Legal. E, no fim das contas, o que o Brumati nos mostra é que a fé cristã vai muito além de regras, rituais e tradições, né? Ele nos convida a redescobrir a essência do cristianismo, sabe? A beleza de um relacionamento vivo e transformador com Deus. Um relacionamento baseado no amor, na verdade, na justiça, na misericórdia. Um caminho de descobertas, de aprendizado, de crescimento. Um caminho que exige coragem, humildade, disposição para mudar, para abrir mão de velhos paradigmas e abraçar a verdade que liberta. E nesse caminho, a gente pode ter certeza de que Deus está com a gente, nos guiando, nos fortalecendo. É isso aí. O Brumati nos deu um mapa, nos mostrou a direção, agora é com a gente. Cabe a cada um de nós trilhar esse caminho, tirar os óculos romanos e viver a beleza da fé autêntica. E que essa jornada seja um mergulho profundo na graça, na verdade e no amor de Deus. Esperamos que esse mergulho em tirando os óculos romanos tenha te inspirado, te provocado a questionar, a buscar, a aprofundar a sua fé. Afinal, o livro é só ponto de partida, né? O Brumati nos dá um monte de insights, mas o caminho é nosso. Cabe a cada um de nós continuar essa busca, essa escavação da verdade. Eu fico o convite. Leia o livro, pesquise, converse com outras pessoas e permita que a verdade te liberte. E até a próxima, pessoal. Que a paz de Cristo esteja com vocês. Você está perdido em um labirinto de dogmas e tradições. A verdade parece distante, obscurecida por séculos de interpretações distorcidas. Descubra a verdade sobre a lei de Deus, a importância do dia sagrado e caminhe na verdade. Tirando os óculos romanos, você conhecerá a verdadeira fé. A sua leitura da Bíblia nunca mais será a mesma. Tirando os óculos romanos, baixe grátis ou compre com preço especial.